Vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Apocalipse, de escatologia e fim dos tempos. E eu quero dar uma ênfase hoje um pouco a respeito do rapto versus a segunda vinda, né? Quero dar continuidade nesse tema, nesse assunto. Então, continuando, qual é a diferença entre o rapto e a segunda vinda? Né? Então, o rapto, primeiro, ele vem como um ladrão, ninguém percebe. Então, como é que um ladrão vem? Um ladrão, ele entra, ele sai e ele não é percebido. Só é percebido depois que ele já foi. E em segundo, a diferença é segunda vinda, todo olho verá, tá? Então aí há um paradoxo, né? Você vai ler a Bíblia lá em Apocalipse, vai dizer que ele vem, eis que venho como um ladrão. Então um ladrão vem, ele sai e ninguém percebe. E depois você vai ver Apocalipse dizendo no mesmo livro, todo olho verá. Então essa é a diferença, há um paradoxo. Então muita gente lê e não entende. Né? Como assim vem como um ladrão e depois está dizendo que todo olho verá? Porque são dois momentos distintos. Tá? Então o rapto ele reinicia a contagem das 70 semanas de Daniel. Lembra? Foram uma semana, foram 62 semanas e. Perdão, foram 69 semanas no total, e aí falta uma semana. Né? São 7 semanas, 62 semanas, e aí o relógio pausa, então fica faltando uma semana. Lembra? Que é a grande tribulação. Então o rapto ele reinicia essa contagem das 70 semanas de Daniel. Então nós já vivemos aí 69 semanas, o relógio está pausado. Quando Jesus voltar e raptar, quando ocorrer o rapto, né, vai se dar reinício. Esse relógio ele reinicia a contagem das 70 semanas para essa uma semana que falta. E nós chamamos essa semana na escatologia de a grande tribulação, o período da grande tribulação, os últimos 7 anos. Tá? Então, a grande guerra teológica aí é quem vai, quem fica, mas e aí, vai, fica, eu vou, né? Existem linhas teológicas que vão falar que o rapto da igreja, a igreja vai ser arrebatada, mas ao meu ver, biblicamente falando, tá? Biblicamente falando, há um equívoco. Né? Então, algumas pessoas falam que a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser livre da tribulação, outras já dizem que a igreja vai passar pela tribulação, e aí fica essa guerra teológica. Né? Ao meu ver, os dois lados estão errados, porque nós temos né, o pessoal que fala assim: olha, a igreja vai ser arrebatada, vai ser livre da tribulação. Tem texto base para isso, né? Não está falando ali à toa. E o pessoal que fala, não, não, a igreja vai passar pela tribulação, também tem texto aí, né? Tá falando em cima de texto bíblico. Então, é bem prudente a gente olhar e entender. O problema é que esses dois lados eles ficam brigando. Não, a igreja vai ser arrebatada. Não, a igreja não vai. A igreja vai passar pela tribulação. Mano, com um pouquinho de cuidado que a gente olha com isso aí, você vai entender que os dois lados têm texto e base bíblica para isso. Né? E eu estudando isso, há anos que eu estudo isso, eu cheguei à conclusão que os dois lados estão certos, ou os dois lados estão errados, né? Porque um quer anular o outro. Mas eu creio que uma parte da igreja vai ser livre da tribulação, tá? Então essa fantasia de que Jesus vai voltar, vai arrebatar todo mundo e vai levar todo mundo embora, mentira. Isso aí não, aí nós não temos base bíblica para isso, né? Mas também dizer que todo mundo vai ficar e passar pela tribulação, também não temos. Então, biblicamente falando, eu entendo que nós temos base e argumento bíblico para dizer que uma parte da igreja vai passar pela grande tribulação e uma parte da igreja vai ser livre, vai ser arrebatado antes, né, quando Jesus volta, aí, que é a parte do rapto. Né? Então Jesus rapta algumas pessoas, poucas, bem poucas, e aí dá-se início à grande tribulação, e aí uma boa parte da igreja vai passar pela grande tribulação. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse 3, 10. Olha lá. Como guardaste a palavra da minha paciência, essa palavra paciência, você pode circular, sublinhar ela e escrever assim, ó, perseverança.
tá? Ela é melhor traduzida como perseverança. Como guardaste a palavra da minha assim, como você perseverou, guardou a minha palavra com paciência, com perseverança, também eu te livrarei ou te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Essa palavra tentação aí também você pode riscar ela e puxar uma setinha e escrever tribulação, tá? Como guardaste a palavra, assim, ó, vou traduzir da minha forma, tá? Como na minha linguagem. Como você guardou a minha palavra com paciência, como você perseverou na minha palavra, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Ok? Então, essa hora da aprovação que está falando aqui, é... essa hora da tribulação, a tribulação que há de vir sobre toda a terra, é a grande tribulação. Tá, o reinado do anticristo, por aí vai. Então preste atenção, a Bíblia está nos assegurando que tem um povo que vai ser livre disso, ok? Se você guardar com paciência e com perseverança a minha palavra, eu vou te guardar. Então tem um povo aí que vai ser livre dessa tribulação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, guardou a palavra com perseverança, também vai ser livre da tribulação. Tá? Abre aí Lucas capítulo 21, Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. Olha só. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, de surpresa, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Olha o verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, tá? Então o Lucas está dizendo assim, olha, vai vir um dia aí terrível, vai pegar todo mundo de surpresa, não vai ser avisado, você não tem como prever, mas vigia, fica ligeiro, fica esperto de que o seu coração não se enche de glutonaria, de embriaguez, os cuidados da vida, tá? Essa glutonaria e embriaguez, preste atenção, isso aqui é algo espiritual e Jesus ele está sinalizando algo espiritual, tá? O que é glutonaria? Comer demais. O que é embriaguez? Beber demais. Tá? Então, e ele vai falar assim, olha, cuide para que você não seja encontrado com glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. Tá? Então isso aqui está falando mais ou menos dos dias de Noé. Bebiam, comiam, né? Mesma coisa. Glutonaria, embriaguez. Olha, bebiam, comiam, davam-se em casamento. Então, tipo, não é pecado comer, nem beber, nem casar e, né? e se dar em casamento. O que é pecado? É fazer isso demais. É cuidar disso demais. Então, o nosso cenário, assim, nós estamos preocupados demais com os cuidados da vida. Tá? Então, assim, nós não precisamos de 3 carros, nós precisamos de um carro, né? Mas às vezes o camarada tem um carro e ele tá lutando, então ele vai trabalhar mais, ele vai fazer umas horas extras porque ele precisa de mais um carro, ou precisa de um carro mais caro. E aí a obra de Deus vai ficando de segundo plano, o reino de Deus vai ficando em segundo plano, e né, nós estamos preocupados em comprar o nosso centésimo par de sapato, e não damos atenção para aquilo. Então, isso que ele está falando, olha, vigie, pois em todo tempo, para que vocês sejam encontrados dignos. Dignos. Então aqui está falando de dignidade, de você ser digno de algo, tá? Que é o lance do reino que eu falo. Desde os dias de João Batista até os nossos dias, o reino se apoderam deles aqueles que se esforçam, aqueles que são dignos. Então na salvação não há dignidade. Você é salvo pela graça, tá? Pela graça nós somos salvos. Mas reino, você tem que ser achado digno. Então, quem que vai reinar com Cristo? Esse pessoal que vai ser raptado da terra antes da tribulação. E aí, meu irmão, aí nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais do que ir num culto de domingo ou ir num estudo bíblico no meio da semana para poder ser achados dignos de sermos arrebatados e de reinarmos com Cristo. Tá? O que está em jogo aqui é o reino e está falando assim, tem uma galera que vai ser digna e elas vão ser livres dessa tribulação que vai vir sobre a terra. Tá?
Vamos lá. Então preste atenção. Se ele vem como um ladrão escondido de fininho, como que o ladrão vem? Ele entra, sai e ele não é visto. Tá? O que ele leva? Então, cara, tem uma casa inteira para ele roubar, mas ele só vai levar o que for mais importante, o que for mais valioso, tá? Então, Jesus aí, nesse rapto, ninguém vai ver. Ele só vai levar quem for de fato importante. Por que eu tô falando de digno? Tá? Cara, quem que é digno? Quem que vai ser digno do reino? Quem que Jesus vai vir raptar? Você conhece alguém hoje que largaria tudo para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus? Alguém que faz isso com tudo que tem? Então, é mais ou menos por aí o caminho. Né? E aí você pode perguntar para mim assim, tá, mas tem alguém que é mais importante do que o outro? Né? Jesus não ama todo mundo igual? Deus não ama todo mundo igual? Claro que Deus ama todo mundo, né? Mas tem alguém que é mais importante que o outro? Lógico. Deus ama todos? Sim. Mas todos têm a mesma importância? Não, né? Por que uns são mais importantes que os outros? E a resposta não está em Deus. Por que Deus alguns têm mais importância para ele do que em outros? Essa resposta não está em Deus. Essa resposta está em nós. Né? A nossa importância para com Deus se dá da forma com que nós nos relacionamos com o que Ele está fazendo na Terra. Então, cara, Deus tem uma obra para realizar na Terra. A Bíblia vai dizer que Deus é espírito e ele não vai interagir fisicamente com a Terra. Tá? Então ele mandou o seu filho que começou essa obra, mas foi embora. Mas Cristo deixou um corpo físico na Terra para continuar a obra que ele fez. Né? A Bíblia vai dizer assim: olha, Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Então quem é o corpo físico de Cristo hoje na Terra? A igreja. Então, tudo que ele vai fazer na Terra, vai fazer através de quem? Do seu corpo. Tudo. Agora, qual é o problema? Há muitos membros no corpo de Cristo, muitas pessoas. E existem alguns membros no corpo de Cristo que não são úteis para Deus. E você precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar isso. Né? Se a gente quiser aqui romantizar isso e dizer que todas as pessoas têm a mesma importância para Deus, isso é uma bobagem. É uma bobagem. Tá? Por quê? Porque nem todo mundo interage com o corpo a ponto de ser útil para Deus. O fato de você frequentar uma igreja, frequentar um culto todos os domingos por 10 anos consecutivos da sua vida não quer dizer que você seja um membro útil para Deus. Tá? E essas pessoas são chamadas por Jesus de servos inúteis. E o que quer dizer servo inútil? Ser servo está ligado com servir. Né? Quando que eu me torno um servo inútil? Quando eu sou um servo e eu não sirvo. Né? Por exemplo, um microfone. Tá? Um microfone, você vai lá e compra um microfone, e a ideia, a função do microfone é que você coloca uma bateria nele, liga ele no cabo na mesa de som, e ele vai amplificar a minha voz, que estou falando aqui com você, na caixa de som. Né? Para quê? Para que mais pessoas, ele vai potencializar o volume da minha voz. Essa é a função do microfone. Então eu fui lá na internet, lá no Mercado Livre, no Shopee, e eu comprei um microfone e eu gastei dinheiro, né, com esse microfone. E aí eu comprei o microfone e eu coloquei a pilha, liguei ele e ele não tá funcionando. Ele não expande a minha voz lá na caixa de som. Tá? O que esse microfone, o que é? É um microfone inútil. Ele foi feito para algo, ele foi comprado para algo e ele simplesmente não desempenha aquilo por qual ele foi comprado. É inútil, posso jogar fora. Tá? Então essa é a chave. Se eu sou um servo e eu não sirvo, eu sou inútil. Tá? Imagina assim, ó. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Você é dono de uma empresa e você vai contratar um empregado, um funcionário para atender o telefone. Tá? E aí o telefone fica lá tocando e ele olha para o telefone, mas ele não levanta da cadeira e diz assim: eu não vou atender. Por quê? Porque eu não gosto de atender. Eu estou cansado hoje. Então você contratou um funcionário para uma função e ele não está fazendo a função. O que você faria como um patrão? Me responde isso. O que você faria como patrão? Se contratou o cara para atender o telefone toca o dia inteiro, ele olha para o telefone e diz assim: não vou levantar da minha cadeira para atender. O que você faria como um patrão? Mandava embora.
Opa, se você contratou o camarada para desempenhar uma função e o cara não desempenha a função para a qual ele foi contratado, tchau. Aí você vai dizer para mim assim, não, ele é importante, tão importante quanto todos os outros funcionários da empresa. Não é, não é. Por quê? Porque é inútil. E é assim que funciona. Aí você vai dizer assim, ai, mas eu não fui contratado. Pô, lógico que você não foi contratado. De fato, você não foi contratado. Você foi comprado. Comprado. Você tem um dono. E não foi com ouro nem prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo que comprou para si. Comprou de toda a tribo, língua, nação. Comprou, você foi comprado com um objetivo, qual? Servir a Deus através do corpo. Tá? Então a ideia que eu te dei de patrão, você pode falar assim, ah, mas eu não fui contratado. Não, de fato, você não foi contratado, você foi comprado com sangue de Cristo e foi caro, foi pago alto preço, tá? Então, mano, se você foi comprado, se você é escravo, tá? Quem é comprado é escravo, tem um senhor, tá? Então eu sou escravo, eu tenho um senhor que eu faço a vontade dele, só. Escravo não tem vontade, tá? Escravo faz a vontade do seu senhor, porque só tem um jeito de chamar Jesus de senhor, quando eu fui comprado e eu sou escravo, tá? Então, se você foi comprado como escravo e não desempenha a sua função, significa que você é um escravo inútil, tá? E aí não adianta a gente querer romantizar e falar assim, não, todo mundo tem o mesmo valor para Deus. Irmão, não tem. Desculpa, não tem. Né? Se você foi comprado como escravo e não desempenha a sua função, significa que você é um escravo, um servo inútil, tá? E se você é um servo inútil, é óbvio que você não vai ter o mesmo valor de que alguém que é útil, tá? É uma tolice pensar isso. Então, entenda, quando ele vier, ele vem como um ladrão e ele vai levar primeiro uma galera que é mais preciosa para ele. Você compreende isso? É disso que eu tô falando. O rapto fala disso, tá? O servo bom e fiel que está desempenhando o que foi aquilo pelo qual ele foi comprado para fazer. Tá? O servo inútil que não desempenha sua função no corpo de Cristo serão deixados para a grande tribulação. Tá? Quem é mais precioso? Aquele que faz a vontade de Deus. Tá? A gente vai ver isso aí em Mateus capítulo 7, verso 21. Vamos ler isso aqui? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Olha o reino aí, ó. O reino está falando do rapto, tá? Não é salvação. Reino e salvação são coisas distintas, diferentes, tá? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar, Senhor? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmão, entenda algo. Nós somos comprados para algo, para fazer a vontade de Deus. Nós não fomos comprados para frequentar um culto ou somente para frequentar um culto, tá? Nós fomos comprados para fazer a vontade de Deus. Então, olha só o que ele vai dizer. Ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui há um problema seríssimo nesse texto, seríssimo. Aí você vai dizer assim: tudo bem, mas esses caras estavam dizendo aqui, ó, nós profetizamos, expulsamos demônios, esses caras, mano, os caras operaram maravilha. Você já viu um paralítico levantar? Eu ainda não vi. Eu sei o que acontece e ainda vou ver. Mas eu ainda não vi um paralítico levantar na cadeira de roda na minha frente. Tá? Já vi vídeos e tal, né? A Bíblia está dizendo que esses caras aqui operaram maravilhas. E foi em nome do Senhor. Está dizendo aqui, ó, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios. Ah. Então, assim, além de fazer a vontade de Deus, você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, que é aquilo que eu explico, que eu prego, que eu ensino a respeito de propósito e chamado. Né? Salmo 139, 16. Todos os meus dias foram escritos em um livro antes de qualquer um deles existir. Então, assim, tudo que você vai fazer na terra aqui já foi combinado no céu com Deus de antemão. Tá? E quando ele olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta.
Ou seja, antes de colocar você no ventre da sua mãe, nós tivemos um bate-papo aí e eu te coloquei nas nações aí como um profeta. Que história é essa de estar sendo sacerdote? Então, assim, existe uma vontade de Deus, tá? E fazer a obra de Deus é diferente de fazer a vontade de Deus, tá? Fazer algo, ou melhor, fazer algo para Deus é diferente de fazer a obra que Deus tem para você, tá? Então, assim, existe uma linha muito fina. A Bíblia está dizendo, esses caras não tentaram expulsar demônio, eles expulsaram. Eles não tentaram operar maravilhas, eles operaram. E foi tudo em nome do Senhor. Mas olha o que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa palavra conheço dá a ideia de intimidade, tá? É a mesma palavra para dizer assim que Maria estava grávida, ela era virgem, mas ela nunca conheceu homem algum, tá? Nunca teve relação sexual. Ou vai dizer lá, conheceu, Adão conheceu a Eva e tiveram, tá? Então assim, conhecer de ter relação sexual, fala de intimidade, tá? Então Jesus está falando assim, olha, aparta de mim porque eu não vos conheço, eu nunca tive intimidade com vocês. Então isso aqui fala de um povo que está dentro da igreja, do corpo de Cristo, fazendo coisas para Deus, mas nunca perguntaram o que Deus de fato quer delas. Tá? Isso aqui é uma linha muito fina, isso aqui abre um espaço para a gente ter um outro estudo a respeito de propósito e chamado. Tá? Mas muito cuidado, você pode estar dentro da igreja fazendo algo para Deus, expulsando Deus, e aí tem resultado, tá? Tem resultados. Os caras expulsaram demônios, os caras levantaram um paralítico. E Jesus vai falar assim, cara, não era isso que eu queria de vocês. Tá? É bem simples. Então, além de fazer a vontade de Deus, tem que ser aquilo que Ele te chamou para fazer. Não é aquilo que você quer fazer ou que você acha que tem que fazer. Amém? Então, cara, a maioria das pessoas vão para a igreja com uma mentalidade errada, né? E elas chegam a dizer assim: o que essa igreja aqui tem para me oferecer? Cura, milagre, prosperidade, porque se tiver algo para me oferecer, eu fico aqui. Se não tiver nada, eu vou procurar outra, né? E aí você vai para igrejas, você vai ver igrejas que vão de campanha em campanha tão abarrotada de gente. Mas aí nós invertemos o papel, né? Nós somos o Senhor e Jesus tem que me servir, porque nós fazemos ele de servo, dele o servo, né? A igreja existe não é para Deus servir as pessoas. Tá? Eu já cansei de falar isso aqui. Mano, eu não quero fazer uma campanha de 7 segunda-feira para Deus fazer o que eu quero que ele faça. Você tá entendendo? Eu não quero. Eu posso orar, olha, eu tô com dificuldade e tal, e ok por isso. Mas você não vai me ver entrar numa campanha de 7 segunda-feira para fazer aquilo, sabe? Porque Deus tem que fazer aquilo que eu quero que ele faça. Irmão, nós somos os servos. Deus não tem que me servir. Consegue compreender isso? Então veja bem, quem é que vai ser raptado, roubado da terra? Quem que vai ser roubado e raptado da terra? Aqueles que foram encontrados dignos, aqueles que serviram o corpo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Aqueles que foram dignos, que guardaram, que cumpriram com paciência, com perseverança a palavra de Deus. Tá? Abre aí Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Eu vou te mostrar aqui essas primícias, tá? Nós estamos falando, lembrando, nós estamos falando da diferença entre o rapto e a segunda vinda de Cristo, tá? E o rapto eu vou desmistificar, falar um pouco a respeito desse arrebatamento. E detalhe, eu só estou usando o texto bíblico aqui, tá? Nem vou colocar em consideração aqui a minha interpretação, só estou lendo os textos. Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escritos o nome do seu pai. Tá? Lembra lá de Lucas 21:36? Né? Vigiem para que vocês sejam achados dignos de estar em pé diante do cordeiro. Olha lá. Olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Tá? É esse rolê aqui. Esses caras foram os raptados.
Tá? Esses caras foram roubados da terra antes da tribulação e eles estão em pé diante do Cordeiro. Tá? Ouvi uma voz no céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas, cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Olha só, os caras foram comprados da terra, tá? Eles foram arrancados, não estão mais na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Até aqui. Nós vamos ler isso aqui. Então, cara, veja bem, tá falando de primícia. O que é primícia? Primícia é aquela colheita que madura primeiro. Tá? A Bíblia vai dizer que na plantação de trigo, por exemplo, tinha lá a festa das primícias. Então o campo estava começando a madurar, só que tem uma parte que madura primeiro. Tá? E aí o cara ia lá colher. Então numa mão ele tinha uma foice e com a outra mão ele abraçava um feixe do tamanho que ele conseguisse abraçar. Com a mão esquerda ele abraçava um feixe de trigo, com a mão direita ele passava a foice e colhia aquele feixe. Aquilo ali é a primícia, a primeira colheita. Então tem uma colheita toda para ser feita, você está entendendo? Mas o que ele está fazendo ali é a primícia. É o máximo que eu consigo abraçar com um braço e colher, tá? Então essa galera amadureceu primeiro. Tá? Isso é as primícias que fala do rapto, tá? Então a igreja, onde que a igreja está? A igreja está na terra, mas tem uma galera aí que amadureceu primeiro, e essa galera vai ser roubada, comprada, vai ser colhida da terra como primícia. É isso que Apocalipse está dizendo, não é a minha interpretação. Apocalipse 14 está dizendo que uma galera foi comprada da terra, foi raptada da terra, comprada como primícia. Tá? Então, como primícia, porque foi primeiro, antes dos outros. Vamos lá, 144.000, não sei nem se eu entro nisso aqui, porque eu não vou conseguir explicar isso aqui agora. Mas esse número é um número fictício, tá? Ele não é um número literal. 144.000 vai falar de, por exemplo, quando as tribos de Israel foram seladas. Então, eles pegaram 12.000 de cada tribo. Mil de cada tribo. Então é 1.000 vezes 12 vezes 1.000, que dá 144.000. Vai falar de totalidade, 12 fala de totalidade, de governo. Tá? Então eu acho que eu nem vou entrar nesse assunto aqui, eu preciso de mais tempo para desenrolar isso aqui com vocês. Mas só para ficar bem claro, assim, ó, esse 144.000 aqui fala da totalidade dos vencedores, daqueles que amadureceram, daqueles que vão ser raptados. Tá? Não é um número literal. Por exemplo, tem uma galera que prega aí, né? Nos domingos de manhã, eles ficam batendo na porta das casas, pregando que o reino de Deus está vindo aí. E eles falam desses 144.000 que vão reinar com Cristo, no reino de Cristo, mas eles falam que esse número ele é literal. Então, assim, sei lá. Cara, se eu acredito que esse número é 144.000 é literal, mano, pensa numa uma humanidade de 8 bilhões de pessoas. 144.000 é insignificante. Tá? Eu morava, por exemplo, em Curitiba, uma cidade consideravelmente grande. Só ali em Curitiba, que é um pedacinho do Brasil, tinha 2 milhões de pessoas. Tá? Então, cara, 144.000 é um número irrisório. Apesar de que eu acredito que os raptados e os vencedores é um número bem pequeno de gente. Tá? Vai ser imperceptível. Mas eu acredito que vai ser mais de 144.000. Esse número, eu não acredito ele ser literal. Tá? Até porque se ele fosse literal, se eu fosse dessa galera que acredita aí, que passa de manhã, domingo de manhã na casa das pessoas falando isso aí, eu mesmo não iria mais ficar pregando, né? Porque cada um que se converte, eu tô tirando mais uma chance minha de ir pro reino, né? Eu tô colocando os concorrentes aí para ir comigo. Se esse número fosse literal, né? Mas eu não creio que ele seja literal. Até porque isso já aconteceu lá quando os judeus foram selados. Né? Então foi pego das 12 tribos de Israel, foram pego aí 144.000 que simbolizam a totalidade, tá, dos vencedores, dos raptados. Tá? Então, voltando aqui para o negócio da primícia, né? Então essa galera vai ser colhida primeiro. Esses dias eu tive ali no sítio do André, né, e ele estava me mostrando lá a plantação de abacaxi que eles têm. É uma plantação bem grande. Aí eu perguntei, falei, cara, tipo, e aí eu vi que tinha uns abacaxi ainda pequenininho, outros madurando. E ele falou assim, não, cara, eles não maduram todos de uma vez.
Tá? Eles maduram um tanto agora, então eles vêm, colhem um pouco agora, semana que vem madura mais um pouco. Então, uma plantação ela não madura toda de uma vez. Tá? Então, no verso 15 aqui, ó, Apocalipse 14, 15, ó, então nós lemos aqui até o verso 4, né? Esses são os que foram não se contaminaram com mulheres. Como assim não se contaminaram com mulheres? Mulher na Bíblia sempre vai apontar para a igreja, para a religião, tá? Então, assim, eles não se contaminaram com muitas religiões. Tá? Até porque a Babilônia, nós vamos falar isso daqui a pouco, a Babilônia, a grande Babilônia que vai prostituir a terra. Por que prostituir? Porque é um ajuntamento de várias religiões. Tá? Então tá dizendo assim, isso aqui também não é literal, gente, por favor. O livro de Apocalipse, ele é 95% do livro não se lê como ele está escrito, ele é metafórico. Tá? 95% do livro ele é simbólico. Tá? Então esses caras aqui, são os virgens que não se contaminaram com mulheres, tá? Fala de religiões, caras foram fiéis a Cristo, tá? Fiéis a Cristo, não se contaminaram com as muitas religiões. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Tá? Então nós estamos lendo aqui, quando que isso aqui acontece? No início dos 7 anos, rapto. Então Jesus vem, rapta esses caras, rouba eles da terra, compra eles da terra como primícia e leva embora. Mas aí, ficou uma colheita para trás. Tá? Aí no verso 15 você vai ver lá, ó, verso 15, 14, Apocalipse 14, verso 15. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Tá? E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, foi ceifada. Tá? Então, assim, esse aqui é o restante da colheita, quando que isso acontece? Depois dos 7 anos. Depois dos 7 anos da grande tribulação. Tá? Então, quando vai começar a tribulação, uma galera vai ser livre e um outro povo aí vai ficar. Tá? Para vai ficar para tribulação. Tá? Então vai ter aí 7 anos para amadurecer. Né? Então, qual que é a ideia? A gente amadurecer agora. Você fazer a vontade de Deus agora, negar a sua e fazer a dele. Né? Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Vai ganhar o quê? É isso aqui que ele está falando. Tá? Todo aquele que negar a sua vontade, negar a sua vida, vai ganhar. Tá? Então, essa é a ideia de Deus, que a gente negue a nossa vida para fazer a dele. Negue a nossa vontade para fazer a dele. Tá? Então aí essa é a ideia. Aqueles que estiverem maduros fazendo isso vão ser colhidos da terra, são dignos de ser livres da terra. Tá? Aí uma galera, não amadureceu, não quis fazer. Ok, tem 7 anos de tribulação para amadurecer o resto que falta. Tá? Então aí vai ser perseguição, morte. Aí quem não quis negar a vida voluntariamente aqui agora, vai ter que morrer literalmente lá na tribulação. Tá? Vai ser perseguido. Então assim, não sei se você consegue compreender. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Eu vou falar um pouco sobre os vencedores, tá? Nós estamos falando de uma galera que vai ser raptada. Eu chamo isso de o rapto dos vencedores, tá? O rapto dos vencedores. Apocalipse capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, verso 2. Aqui são as 7 cartas às 7 igrejas. Tá? 7 também fala de completude. Tá? Então, isso aqui, para mim, essas 7 cartas do Apocalipse, elas vão falar da plenitude da igreja na Terra e os seus períodos. Tá? Se você quiser anotar aí, primeira carta à igreja de Éfeso, puxa uma setinha e escreve assim, ó, do ano 30 depois de Cristo, tá? Porque Cristo morreu lá pelo ano 30 depois de Cristo, correto? Então, quando ele morre, ele deixa o seu legado e a igreja começa, a igreja primitiva, tá? Lá de Atos. Então, assim, ó, quando ele vai dizer assim, ó, ao anjo da igreja escreve, o anjo da igreja vai falar do mensageiro, do líder, tá? Não é o anjo não fala do estado celestial de alguém. Anjo, a palavra anjo é mensageiro, tá? Então Jesus está escrevendo cartas aos líderes da igreja.
Tá? E aqui você vai ver a igreja de Éfeso, Esmirna, mas ele não está escrevendo cartas à igreja geograficamente falando. Tá? Isso aqui são tempos. São tempos. Lembra que estava lá, por exemplo, as 70 semanas estão divididas em espaços de tempos? Mesma coisa. Isso aqui fala de uma completude. Desde que Jesus morreu e inaugurou a igreja até o dia que ele vai voltar, existe uma igreja na Terra, um período da igreja na Terra. E ele está dividido em 7 períodos. Tá? E aqui você vai ver essas 7 cartas é endereçada para esses 7 períodos. Se você olhar o texto que está escrito, eu não vou ler todos os textos, todas as cartas, mas se você ler os textos, tipo, por exemplo, a primeira carta à igreja de Éfeso é uma igreja endereçada à igreja primitiva. Se você ler o contexto, você vai ver que de fato é só você abrir Atos e ler Atos, que é para aquela igreja lá. Exatamente o que ele está falando aqui na igreja, a carta à igreja de Éfeso, é o que aconteceu com a igreja de Atos. E aí, posteriormente, assim você vai ver também. Se você ler lá a 7ª carta, a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos dias. É só você ler a carta à igreja de Laodiceia, é uma carta que Jesus estaria escrevendo para nós. E se você ler o contexto, você vai ver que é exatamente o que acontece hoje, tá? É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Mas vamos lá. Primeira carta à igreja de Éfeso. Então você entendeu? Escreve ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, tá? Então Jesus está escrevendo cartas para as igrejas nesses períodos que elas existiram. Tá? Então, essa primeira carta é para a igreja. Então, as 7 cartas são a plenitude da igreja na terra, de quando Jesus morreu até a hora que ele vai voltar. Tá? Então, essa primeira carta é endereçada à igreja do ano 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Essa foi a igreja primitiva. Tá? Segunda carta, a igreja de Esmirna. Puxa uma setinha e coloca assim, ó, do ano 100 depois de Cristo até 330 depois de Cristo. Aí vamos para frente. Terceira carta, a igreja de Pérgamo, tá? Do ano 330 depois de Cristo até o ano 540 depois de Cristo. Você vai ver que historicamente isso aqui bate, tá? Historicamente isso aqui bate com esse período que essas igrejas viveram na Terra. Quarta carta, a igreja de Tiatira, verso 18, do ano 540 depois de Cristo a 1200, 1520 depois de Cristo, tá? 540 depois de Cristo a 1520 depois de Cristo. Quinta carta, a igreja de Sardes, 1520 depois de Cristo a 1800 depois de Cristo. Capítulo 3, verso 7. Sexta carta à igreja da Filadélfia, de 1800 a 1850 depois de Cristo. E por fim, a sétima carta à igreja da Laodiceia, de um período que vai de 1850 até os nossos períodos dos dias de hoje, tá? Essa é a carta para a última igreja, a igreja dos nossos tempos. Então, volta no capítulo 2 aí. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 2. Então você vai ver que ele está escrevendo. Escreve ao anjo da igreja e tal, tal. Olha lá. Conheço as tuas obras. Pode sublinhar e riscar aí, marcar com marca-texto. Então todas essas cartas têm algo em comum e a gente vai ver isso aqui. Ó. No começo da carta diz, eu conheço as tuas obras. Lá no verso 7. Ao que vencer. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 9. Segunda carta à igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras. Sublinha, marca texto. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Pode marcar aí. Ao que vencer. Não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Terceira carta. Apocalipse 2, 13. Conheço as tuas obras. Marca e sublinha. Conheço as tuas obras. Verso 17. 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Olha aí de novo. Ao que vencer. Dar-lhe-ei de comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e uma pedra com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Tá? Ao que vencer. De novo aí. Capítulo 2, verso 19.
Quarta carta, igreja de Tiatira. Verso 19, eu conheço as tuas obras. Verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Olha aí o reino, quem vencer e guardar, lembra? Aquele que perseverar até o fim, eu vos livrarei também da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Olha aí, ó. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Reino vai reinar na terra. Cristo vai reinar nessa terra durante 1000 anos, irmão. Capítulo 3. Quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1. Vai dizer lá, ó. Conheço as tuas obras. Pode riscar e sublinhar. Verso 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Verso 5, ao que vencer, ao que vencer. Sexta carta, igreja da Filadélfia, verso 8, capítulo 3, verso 8. Eu conheço as tuas obras. Verso 12, 3:12. A quem vencer, olha aí de novo, quem vencer, ao que vencer. Eu farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Sétima carta, igreja da Laodiceia, capítulo 3, verso 15. Eu conheço as tuas obras. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus Cristo é vencedor. Ele veio na terra, fez a vontade do Pai, é vencedor. Sentou-se em um trono, tem uma coroa. Você vai ver na Bíblia várias passagens falando de coroa na cabeça. O próprio Deus Pai não tem uma coroa. Só tem coroa quem esteve na terra, quem passou pela terra e quem venceu. Tá? O que é ser vencedor? O que é ser vencedor? Primeiro ponto, tá? Não tem como você ser um vencedor e não ter obras. Você vai ver que todas as cartas, todas as igrejas dizem assim, ó, conheço as tuas obras, ou seja, tem obras. É alguém que está fazendo alguma coisa. Lembra que eu falei a respeito do arrebatamento, do rapto? Todas as pessoas têm o mesmo valor para Deus? Não. Mano, quem tem obras? Quem é vencedor? Quem tem obras? Primeiro ponto. Não há possibilidade de alguém ser arrebatado, ser achado vencedor, se não tem obras diante de Deus. Tá? Segundo ponto, ao que vencer. Quem vencer? Então, assim, é impossível ser vencedor, ser raptado e reinar com Cristo quem não ter obras. Tá? Lembra do servo inútil. Por isso nós chamamos de filho varão, filho maduro, vencedor. Consegue compreender? E quem não está nesse contexto? Filho maduro. Vai terminar de amadurecer na tribulação, aquilo que eu falei. Tá? Então, como que faz para ser vencedor? Tem como ser derrotado? Claro que tem. Claro que tem. Isso aqui fala da gente vencer as nossas vontades, tá? Então, cara, tem crente, tem cristão que ele é cristão, ele é crente, ele aceitou Jesus e ele crê em Jesus, mas o cara não venceu ainda a pornografia, tá? O cara não venceu o adultério, ele trai a mulher dele, mas o cara no fundo ele acredita em Cristo e ele sofre, ele luta contra o pecado, tá? Então esse cara é um cara que não venceu, não venceu. Eva é o maior tipo da igreja, ela aponta para a igreja. Tá? A Bíblia vai dizer que Cristo é o último Adão, então Adão é um apontamento para Cristo e Eva é um apontamento para a igreja. Então o relacionamento de Adão com Eva, de Cristo com a igreja, vai gerar filhos, tá? Filhos vencedores e filhos derrotados, Abel e Caim. Consegue compreender? Consegue compreender isso? Mano, tá tudo explícito, explicado desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Adão é um apontamento de Cristo, Eva é um apontamento da igreja, a mulher, a noiva. Tá? O relacionamento entre eles gera filhos, gera frutos. Tá? E esses frutos nascem Abel e Caim, que representam os crentes vencedores e os crentes derrotados. Tá? Então, cara, esses caras vão acertar as contas com Deus no reino. O cara que não conseguiu vencer os próprios desejos. O cara que não conseguiu vencer o seu caráter, não conseguiu deixar o seu caráter ser moldado por Cristo. Então vai chegar um dia lá no reino que esses caras vão prestar conta com Jesus. Mas quem venceu, quem perseverou e cumpriu aquilo que Jesus falou e fez,
amadureceu mais cedo, foi raptado, comprado, vai reinar com Cristo, vai ganhar poder sobre as nações e vai reinar com Cristo. Então Cristo vai estabelecer um reino sobre a terra de 1000 anos, tá? E a Bíblia diz que algumas pessoas vão reinar com ele durante esses 1000 anos. Consegue compreender? Esses são os crentes vencedores, aqueles que têm obras, que amadureceram, o filho varão, tá? Então, acho que está claro até aqui. Você consegue compreender o que eu estou falando, não? Eu acho que está bem claro que tem uma galera que foi raptada da terra e não passou pela tribulação. Correto? Acho que até aqui eu estou tentando explicar o rapto, tá? Dessas pessoas que venceram, têm obras, foram virgens, contaminaram com outras religiões e por aí vai. Foram servos úteis, tá? Foi comprado com sangue, cumpriu a vontade, fez a vontade. Então esses são os servos úteis. Essa galera foi raptada da terra. Estou falando até agora do rapto, tá? Do rapto. Aquele que vem como um ladrão, ele entra, pega o que é importante para ele e vai embora. Quando que vai perceber? Quando ele foi embora e você vai olhar para o lado e falar assim, opa, peraí, tá faltando alguma coisa de valor aqui. E quando que você percebe? Quando ele já está longe, já foi embora. Tá? Então essa é a vinda de Cristo como um ladrão. Tá? Mas agora eu vou partir para um outro lado aqui, eu vou te mostrar a igreja. Então assim, quem fala que a igreja vai ser raptada na terra, tá certo? Tá certo. Mas quem fala que a igreja vai passar pela tribulação, tá certo também, eu vou te mostrar isso aqui agora. Tá? Acho que a gente já viu aqui Apocalipse 14, né? O rapto das primícias e depois lá na frente o anjo mandando colher o resto da terra. Então, no início da tribulação e depois da tribulação. Mas eu vou te mostrar o texto, abre aí Apocalipse capítulo 12, tá? Eu vou te mostrar o texto que mostra bem claro aonde a mulher, a igreja, está passando pela tribulação. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Apocalipse capítulo 12. E a gente vai desenrolar esse Apocalipse capítulo 12 aí para você agora. E você vai ver que vai ficar muito claro de você entender isso aqui. Então tá claro para vocês, tá claro que Jesus veio, comprou uma galera, levou uma galera embora, e essa galera não vai passar pela tribulação. Quem é, como faz, servo útil, amadureceu, fez a vontade. Mano, é assim, tá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Tá? Olha o céu singular aí. Tá falando de um céu específico. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, lembra que eu falei que isso aqui tudo ele é muito simbólico? Eu vou tentar te desenrolar isso aqui para você. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Mulher fala de quem? Fala da igreja, tá? Mulher fala de igreja. Então aqui é uma representação da igreja. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, uma igreja, vestida do sol. O sol é uma representatividade da obra do Cristo glorificado, tá? Cristo glorificado. Cristo glorificado fala da obra consumada de Cristo. Um Cristo que veio na terra, morreu, fez a sua obra e venceu. E teve o seu corpo glorificado, teve a sua obra aprovada. Tá? Então o sol vai falar da obra de Cristo glorificado, a obra de Cristo consumada, ok? Do Cristo ressurreto, tá? De quando ele ressuscita e ele se torna, ele tem o corpo glorificado e aí fala da obra da obra ressurreta de Cristo. Então essa mulher ela está vestida, ela está empoderada pela obra do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua vai falar da obra do Cristo crucificado, do Jesus homem que veio na terra e morreu, tá? Por isso que está debaixo dos pés, é o fundamento da igreja, tá? A mulher está vestida do sol, está empoderada pela obra da ressurreição de Cristo, mas ela tem a lua debaixo dos pés, é o fundamento. Essa mulher ela foi edificada sobre um fundamento. Que fundamento? Cristo encarnado. Tá? Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos correr lá ver se dá tempo da gente ler aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Eu acho que é isso que está aqui. Vamos ver se eu não estou errado. É aqui.
1 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver que bate o que eu estou te falando aqui. 1 Coríntios 3:11. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Já sublinha isso aí, marca um texto, coloca uma marca texto aí e faz uma setinha aí no verso 11 e coloca assim, ó, Apocalipse 12:1. Tá? Vamos linkar esses textos lá. Tá? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha só, tem um fundamento e um edifício sendo edificado. E que edifício? A igreja. A igreja. Qual que é o fundamento? Cristo. Cristo, Cristo mortificado, Cristo crucificado. Essa é o fundamento da igreja. A igreja foi fundamentada, foi edificada sobre este fundamento, Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então não tem como trocar, esse é o fundamento da igreja, acabou. Agora tem uma edificação para fazer em cima dela, tá? Então só isso que eu queria te mostrar aqui. Vamos voltar lá, Apocalipse, tá? Então viu-se uma mulher vestida do sol, uma igreja empoderada pela obra do Cristo glorificado, pela obra do Cristo ressurreto. Mas ela tem nos seus pés a lua, debaixo dos seus pés. Ou seja, o fundamento, ela foi edificada sobre a obra de Cristo crucificado. O Cristo que veio na terra e morreu. Esse é o fundamento da igreja. Ela nasceu aí e foi edificada aí. Tá? Então, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vai falar da obra dos apóstolos, tá? Dos 12 apóstolos. Uma coroa de 12 estrelas, 12 apóstolos. Vamos lá. Vamos lá, acho que está claro, né? Eu não vou me ater demais aqui, eu vou prosseguir. Ela estava grávida, com dores de parto, e gritava, com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Então, lembra que a igreja, o relacionamento da igreja com Cristo, do corpo com Cristo, do noivo com a noiva, ele vai gerar algo, tá? Ela vai ficar grávida. A mesma coisa de Adão e Eva, vai ficar grávida. E detalhe, vai ficar grávida de 2 filhos, tá? O vencedor e o não vencedor. É o que vai sair de dentro de Eva, é o que vai sair de dentro do relacionamento entre Cristo e a sua noiva. Ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Então está falando de uma igreja no fim dos tempos que ela está grávida, ela gerou algo e está para nascer o que ela gerou. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Tá? Abre aí Apocalipse 17, capítulo 17, verso 9. Pode sublinhar aí, 7 cabeças e 10 chifres, sublinha, marca e coloca esse link aí, Apocalipse 17, do 9 ao 12. É a explicação do que são as 7 cabeças e os 10 chifres. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só. Apocalipse 17, 9. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E também 7 reis. 5 já caíram, um já é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º. E é um dos 7 que vai à perdição. Os 10 chifres são os que viste, são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino. Tá? São 10 presidentes, 10 líderes mundiais. Tá? Tá, eu não vou seguir aqui, só para a gente entender. Tá? Então, assim, ó, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Então, as 7 cabeças vai falar de 7 montes onde a mulher está sentada. Tá? Esse dragão vermelho aqui fala do governo do anticristo. Tá? É o próprio diabo empoderando o governo do anticristo. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Vamos lá. Eu não sei se eu te falo isso aqui. É polêmico. Eu não gosto de causar polêmica, mas é polêmico e. Enfim. Vamos lá. Você tá aí, você vai me ouvir. Nós vamos ser maduros, nós vamos ouvir isso aqui.
Tá? Aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Tá? 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Tá? Então, assim, nós estamos falando do governo do anticristo, que vai ser empoderado pelo anticristo, pelo diabo. Tá? Mas ele vai ser, o tripé do governo do anticristo, ele é político, religioso e econômico. Tá? Nós vamos falar de uma moeda mundial, de um governo mundial e de uma religião mundial. Tá? Então, assim, por que esse dragão aqui tem 7 cabeças? Essas 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher vai falar da religião que vai encabeçar o governo do anticristo. Tá? E eu não estou aqui falando contra contra os religiosos, contra um católico, você está entendendo? Mas você precisa entender algo. Uma certa religião, e nós estamos falando aqui dos governos, tá? Dos governos dessa religião. Essa religião, ela está assentada num estado, num país, e ela é muito influente a nível mundial, de governo mundial, tá? Então, assim, se você dá uma busca no Google, igreja, 7 montes ou 7 colinas, você vai ver que o Vaticano, ele está no centro. O centro do Vaticano, em volta dele tem 7 montes, 7 colinas. Tá? Seria muita coincidência. Tá? O centro do catolicismo mundial, o Vaticano, estar estabelecido hoje num lugar onde tem 7 montes, 7 colinas. Então, se você der uma busca no Google, tá? Esquece o que eu estou te falando, vai no Google. Coloca assim, igreja, 7 montes, 7 colinas. Tá? Porque está falando aqui, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, está estabelecida. Tá? Então tem uma mulher, uma religião estabelecida no meio de 7 montes. Então seria muita coincidência nós falamos de uma religião mundial hoje, que é o catolicismo, que tem uma força mundial, e eu quero que você entenda, eu não estou falando dos católicos, tá? Mas o catolicismo tem um centro, um governo político, tá? E esses caras vão encabeçar o governo do anticristo. Esses caras vão ser empoderados e vão estar totalmente ligados com o governo anticristo. Tá? Então não me entenda mal, a gente precisa ter maturidade aqui agora. Tá? E é bíblico. Né? Eu só posso te dizer o que a Bíblia está dizendo aqui. Para mim, essa é a interpretação mais clara daquilo que eu estou te falando aqui. Tá? O Vaticano, ele está o centro do Vaticano está no meio de 7 montes. Tá? E lá é o centro do governo do catolicismo do mundo. Tá? Então é o que está dizendo aqui Apocalipse. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, está estabelecida. Tá? E são também 7 reis. E aí os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam poder. Então, assim, o governo anticristo vai ser encabeçado por uma frente religiosa, que para mim é o catolicismo, e na verdade vai ser um ajuntamento. Esse catolicismo vai fazer uma junção de várias religiões. Você já vai ver alguns movimentos desse acontecendo, provavelmente em algumas cidades você deve ter visto isso aí já. Tá? Os caras saindo de mão dada na rua, o padre, o pai de santo, o kardecista, o espiritismo, eles vão dar as mãos e vão fazer uma religião mundial, encabeçada pela Igreja Católica. Tá? Essa que a Bíblia chama de a Babilônia, a grande prostituta. Por que prostituta? Porque se perverteu com várias religiões. Lembra dos virgens que não se contaminaram com mulheres no plural? É disso que a Bíblia está falando. Tá? Então, esse dragão vermelho aqui que tem 7 cabeças vai falar dessa frente religiosa. E a frente religiosa aí, para mim, lógico que isso aqui é totalmente interpretativo, mas para mim eu não consigo ver outra coisa além disso. Para mim é isso, é uma frente religiosa que está sentada no Vaticano em volta de 7 montes, está estabelecido e vai fazer frente para esse governo. Nós vamos falar de 10 reis. 10 reis vai falar de 10 líderes mundiais.
Tá? Esses caras vão fazer confederações de nações. Já viu a Copa das Confederações? Então, vai ser uma confederação de nações. Dentre esses 10 líderes, eu estou falando aqui de forma resumida, tá? Vamos aprofundar em tudo isso aqui, todos vocês. Você vai ler o que eu estou te explicando aqui. Estou só te dando um apanhado de tudo aqui, tá? Mas esses 10 líderes vão se levantar, uma confederação de nações, de 10 nações. E eles vão levantar, dentre os 10, um líder mundial, tá? Dentre eles vão eleger um líder mundial. Esse cara vai ser o anticristo. E esse cara não vai ser um demônio. Assim, cara, esse cara vai ser aclamado pelas nações. Tá? Esse cara vai resolver o problema do mundo. Nós estamos falando que o anticristo, você acha que vai ser um cara com 10 chifres, com um rabo, com... Não. O anticristo ele vai vir por uma frente religiosa, uma frente política, uma frente econômica. Vai resolver o problema do mundo. Tá? Vai ser um governante mundial. Um governo. Tá? Como se fosse o presidente do mundo. Tá? Esse cara vai resolver o problema da fome, o problema financeiro, o problema da violência. Tá? Nós estamos vendo guerra estourando aí agora. Tá? Esse cara assim, ó, aí todo mundo detesta a guerra, você não suporta ver as cenas da guerra. Tá? Matando criança, matando gente inocente, você não suporta. Os caras estourar uma maternidade cheia de grávida e recém-nascido. Assim. Aí vem um cara que resolve tudo isso aí. Aí lá, na Europa, já está um colapso financeiro. Tá? Começou um colapso financeiro, tá? A gente está aqui no Brasil. Não tem nada a ver com a guerra. E você vai no posto de gasolina, no mercado, você já sente o que está acontecendo na Europa. Tá? Então esse cara vai resolver o problema do mundo. Tá? Financeiramente falando, politicamente falando, vai acabar com a violência. Então esse cara vem por uma frente política, respaldado, junto de mãos dadas, com essa mulher que está sentada nos 7 montes. Tá? Então acho que aqui dá pra gente prosseguir, mas a ideia é só para você entender o que é anticristo, quem é governo, o que é esse dragão, só para você entender. Eu acho que aqui já dá pra gente ter uma noção, tá? De quem é esse dragão aí. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Que havia, tá? Aqui vai falar da queda de Lúcifer, tal. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, falando dos anjos, quando o Lúcifer caiu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, diante da igreja, que havia de dar a luz. Lembra lá da igreja que está grávida? Se você ler lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, tem uma sentença lá. Tem uma sentença. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam. Tá? Influenciados pelo diabo que está dentro da serpente. Olha o verso 15. Deus falando: eu porém inimizade entre ti e a mulher. Entre quem? O diabo e a mulher. Que mulher? A igreja. E entre a tua semente. Que semente? O filho. Então assim, esta lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então já tem uma sentença, tá? O diabo tem uma sentença. Deus falou assim: olha, lá na frente vou colocar inimizade entre você e o filho da mulher. Então, assim, o filho da mulher vai pisar na sua cabeça. Quem é o filho da mulher? O filho vencedor, o filho varão. Tá? Então, o que o diabo pensa? Qual é o problema? Preciso acabar com o filho da mulher. Tá? O problema nem é aqui em si a mulher, porque Deus já deu a sentença lá em Gênesis. Tá? Eu porei inimizade entre ti e a semente da mulher, o filho da mulher. E aí a Bíblia está dizendo aqui que essa mulher está grávida. Então o dragão vai parar diante da mulher e vai falar assim: opa, peraí, vamos tragar o filho. O problema é o filho. Não importa a mulher, importa que ela está grávida, vai nascer. A hora que ele nascer, a gente traga o filho. E acaba com o filho, acaba com o problema. Tá? Essa é a ideia. Então olha lá. E quem que são os filhos? São os vencedores. Tá? Os crentes vencedores. Esse é o filho da mulher. E deu à luz, verso 5, capítulo 12, verso 5. E deu à luz a um filho homem, um filho varão, um filho maduro, tá? Maduro, lembra das primícias que foram... Então, cara, esses caras nasceram, chegou a hora. Que há de reger todas as nações com vara de ferro. Tá? É só você dar uma passada lá, link isso aí, ó, sublinha. Que há de reger as nações com vara de ferro. Sublinha, marca texto e coloca lá Apocalipse 2, 26. Ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Tá? Então você vai ver que tá aqui, mano, tá muito claro isso aqui, pelo amor de Deus. Tá muito claro. Tá? O filho homem, o filho varão, aquele que nasceu, é o que vai reger a terra com vara de ferro, junto com Cristo.
Tá? Por quê? Porque a mulher tá grávida, tá dando a luz. Dá luz a quem? Aos vencedores, cara. Os caras que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E deu à luz a um filho varão, um filho homem, um filho maduro, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Há de reger, ainda não está regendo. Por quê? Porque o milênio vai vir ainda depois dos 7 anos. Tá? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha aí o rapto. Olha o que eu estou te falando do rapto, de ser comprado, de ser raptado da terra. Lembra que a gente estudou até agora que eu falei? Então 1 hora que falando para você, tá aqui, ó. Tá? A mulher está grávida, deu à luz a um filho varão, um filho maduro, e esse filho foi arrebatado para Deus. Tá? Ele vai reger a terra, porque vai reinar, mas ele foi arrebatado para Deus e não deu tempo do diabo pegar ele. Tá? Vamos lá. Então o filho varão aí, ele foi arrebatado, né, para Deus. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, perceba, aqui está a grande chave da questão. Tá? Arrebatamento, rapto. Então, tem alguém que vai ser livre, alguém que vai ser arrebatado para Deus. E aí você percebe que a mulher continua na terra. Tá? E ela foi alimentada durante 1260, 3 anos e meio. Tá? Então, a grande tribulação vai durar 7 anos. São 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de perseguição. E os últimos 3 anos e meio, então, é onde essa mulher que ela fugiu. Você vai ver que ela está no meio da grande tribulação. Tá? Então aqui, assim, muito claro, tá? Houve um arrebatamento, houve um rapto, houve as primícias que foram compradas lá de Apocalipse 14. Aqui a mulher deu à luz e o filho varão foi embora, foi arrebatado. Mas a mulher, a igreja, continua na terra. Continua na terra. Então quem que tá certo? Quem fala que a igreja vai passar? Quem fala... Os dois. A igreja vai passar pela grande tribulação. Uma parte dela. E uma parte dela vai ser livre. Consegue compreender? Tá muito claro, tá? Então, o filho, ela deu à luz a um filho que vai reger as nações, que vai reinar com Cristo. Paulo foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Tchau. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que fosse alimentado durante 3 anos e meio. Verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Vamos lá. Então houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Lembra que eu falei a respeito dos céus no singular, céu no plural? Então, entenda comigo. A Bíblia diz que... Apocalipse 21, deixa marcado aí, tá? O capítulo 12, verso 7. Eu só vou te mostrar um outro texto em Apocalipse capítulo 21. A Bíblia vai dizer que... Capítulo 21, verso 2, tá? Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do céu descia, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Tá? Então, assim, nós temos vários relatos, tem vários textos da nova Jerusalém, da santa cidade que vai descer do céu e vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Tá? Então, assim, entenda aqui, ó. Não sei se você vai conseguir me compreender. Mas vamos lá. Começou a tribulação. Começou a grande tribulação. O início dos 7 anos. Aonde que está a santa cidade? Diante de Deus, lá no seu trono, lá no terceiro céu. Lembra? Terceiro céu, segundo céu, primeiro céu.
primeiro céu é o que a gente vê, o segundo céu é o céu dos espíritos, dos anjos e dos demônios, terceiro céu, o céu onde Deus habita. Então a cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela está lá no terceiro céu junto com Deus. E essa cidade precisa descer para o primeiro céu, ela vai descer aqui na Terra. Tá? Então, assim, quando começa a contagem dos 7 anos, essa cidade tem 7 anos para fazer esse percurso. Sair do terceiro céu, passar pelo segundo céu e chegar aqui no nosso primeiro céu. Tá? Isso vai acontecer. Então, entenda. Na metade da grande tribulação, na metade, nos 3 anos e meio, essa cidade, ela estava lá no terceiro céu e ela começou um percurso do terceiro para o segundo, para o primeiro, aqui embaixo. Do terceiro para o primeiro, qual é a metade do caminho? O segundo céu, tá? Então, nos 3 anos e meio, ela começou a grande tribulação, vai durar 7 anos, tá? Na metade do caminho, 3 anos e meio, ela vai estar na metade do caminho, no segundo céu. Ela saiu do terceiro, está vindo para o primeiro. Então, ela vai se encontrar exatamente no segundo céu, tá? Então, é esse rolê que eu estou lendo para a gente aqui agora. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve batalha no céu singular. Pode puxar uma seta e colocar aí, segundo céu. Porque a cidade está descendo lá do terceiro céu e vindo para cá para o primeiro. Tá? Então ela chegou na metade do caminho, 3 anos e meio. E como que eu sei disso? Porque a mulher tem ali um deserto preparado 3 anos e meio. Então já se passou 3 anos e meio, tem mais 3 e meio ainda para cumprir. Tá? Para acabar a grande tribulação. Então houve batalha no céu, segundo céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Por que batalharam? Porque a cidade está descendo para a terra e elas encontraram um dragão, o diabo. Ele está no segundo céu. Lembra? O céu dos espíritos, o céu dos anjos, as regiões celestiais. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então eles perderam a batalha, não prevaleceram e o seu lugar não se achou mais nos céus. Nenhum deles. Olha o verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. Foi precipitado na terra. Houve uma batalha no céu, no meio dos 3 anos e meio. E esse cara foi lançado na terra. Consegue compreender? Está acompanhando? Se você fizer um link aí, Apocalipse capítulo 9, verso 1. É exatamente o momento que essa trombeta, que a quinta trombeta é tocada. Tá? É exatamente esse rolê aqui do Apocalipse 12, 7. O quinto anjo tocou a sua trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra. Estrela vai falar de anjo. Tá? Lembra do dragão que elevou após si a terça parte das estrelas dos seus anjos? Tá? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela. Só que Lúcifer é uma estrela caída, um anjo caído. Viu o quinto anjo, tocou a sua trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Volta lá, Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu, segundo céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos dias é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Verso 11: eles o venceram. Aqui são os 3 elementos para vencer o diabo, irmão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas para sempre, até a morte. Tá? Esses são os 3 elementos para vencer o diabo. O sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho e não amar a sua própria vida. Tá? Verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus. Tá? Então, ele estava no segundo céu, foi precipitado na terra. O seu lugar não se achou mais nos céus, em nenhum deles. Tá? E aí vai dizer assim, ó, por isso, alegrai-vos, ó céus, no plural. Se alegrem todos os céus, vós que neles habitais. Mas, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá? Então nós estamos falando de uma grande tribulação de 7 anos, nós estamos na metade dos 7 anos. Quantos anos já passaram? 3 anos e meio. Então o diabo desceu na terra, caiu na terra, foi precipitado, está com ira, com raiva, porque ele sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo quanto? 3 anos e meio. É o que falta para acabar a tribulação e ele ser preso.
tá? Então, você precisa entender isso. A cidade santa está descendo lá do terceiro céu para o primeiro. Ela chega na metade do caminho, no segundo céu, há uma batalha. Quando a cidade se encontra na região celestial, há uma batalha. E aí o diabo é precipitado na terra. O que está acontecendo na terra nesse exato momento que esse cara cai na terra? Nós estamos na metade do governo do anticristo. O anticristo já está governando na terra durante 3 anos e meio. Tá? E como eu falei, esse cara não vai ser odiado. Não, esse cara vai resolver o problema do mundo. Tá? O anticristo vai resolver o problema do mundo e ele vai estar na terra, governando a terra e sendo adorado, aclamado. Tá? Você não vai olhar para ele, você não vai ter medo dele. Não... Irmão, ele vai ser um cara aclamado pela terra inteira. Tá? Só que por algum motivo esse cara vai ser morto. Tá? E eu não vou saber te precisar nem como, nem porquê, mas esse cara vai ser morto. O anticristo, o governador do mundo, que a terra adora, ele vai ser morto. Tá? E nesse exato momento, ele está morto. No terceiro dia que ele está morto, há essa batalha no céu e o diabo é lançado na terra. Aonde que o diabo vai cair? Dentro do corpo do anticristo, dentro do corpo do homem. Tá? E ele vai ressuscitar o cara e literalmente vai ser o diabo dentro do corpo do cara governando a terra agora pelos últimos 3 anos e meio que restam. Consegue compreender? Então esse é o rolê. É isso que está acontecendo aqui. Houve batalha no céu, o diabo foi lançado na terra. Alegrai-vos, ó céus, porque o diabo não vai mais passar por aqui nunca mais. Mas ai dos que habitam na terra, porque esse cara desceu na terra, ele está com ira, com raiva, ele sabe que ele tem pouco tempo. Tá? Então, o governador, o cara, vai governar durante 3 anos e meio um ser humano, normal. Tá? Ele nem sabe disso, mas ele é o anticristo. E ele vai resolver o problema do mundo. E esse cara vai ser morto. E quando ele for morto, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ele vai ressuscitar igualzinho Jesus. Porque a gente tem a ideia de anticristo contra Cristo. Mas não é que ele vai ser. Esse cara vai se passar por Cristo. Então vai ter que acontecer exatamente como aconteceu com Cristo. Lembra que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia? Vai acontecer a mesma coisa com o anticristo. Porque ele precisa se passar por Jesus Cristo. Tá? Então, para o povo, para o judeu, para todo mundo achar que ele é o Cristo, ele precisa morrer e ressuscitar no terceiro dia. Só que ele vai ressuscitar com o espírito do próprio Satanás, do próprio Lúcifer dentro dele. Tá? Quando o Lúcifer cai na terra, no meio dos 3 anos e meio, ele vai ressuscitar esse cara. Verso 13. Quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher. A igreja, tá vendo? Grande tribulação, o diabo perseguindo a igreja na grande tribulação. Tá aqui. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, irmão. Vai passar. Vai passar. Tá aqui, ó. O diabo perseguindo a mulher, a igreja, a mesma que deu à luz a um filho varão. Só que outra parte da igreja, que é o filho varão, já foi embora. Entendeu? Então existe uma parte que não vai passar. Rápido. Foi raptado. E aí depois tem a segunda vinda de Cristo, lá no final da tribulação. Tá? E foram dados asas de águia. Foram dados asas à mulher, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui são 3 anos e meio, tá? Então Deus preparou um lugar para essa mulher, aonde ela vai ser sustentada, onde assim, deixa eu tentar te explicar, vai haver uma grande perseguição na terra contra crente, contra judeu, contra cristão, você consegue compreender? E vai ter algum lugar na terra que Deus preparou para que essa mulher seja sustentada, ou seja, que seja menos perseguida. Tá? Onde vai conseguir, de alguma forma ou outra, ser menos perseguida do que no resto do mundo. Tá? Eu acredito que esse lugar é o Brasil. Aí depois eu vou te mostrar no final disso aqui. Existe um mapa mundi escatológico. Tá? Um mapa mundi escatológico. A gente fala dessa forma, né? Um mapa mundi escatológico. Que para mim ele tem o desenho, exatamente esse desenho do Apocalipse 12 que nós estamos lendo aqui. E eu vou te mostrar e você vai entender o que eu estou te falando. Tá? Mas eu acredito que esse lugar, esse deserto, é a América do Sul, na verdade, não é o Brasil. Tá? Pode ser o Brasil, mas mais específico a América do Sul. É o lugar onde eu creio que Deus preparou para essa mulher se refugiar durante os 3 últimos anos, os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que vai haver grande perseguição sobre a terra para os crentes, cristãos e judeus. Tá? Então a serpente lançou a sua boca atrás da mulher como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou sobre a sua... Rio, águas, mar, vai falar de povos, de pessoas, tá? Então,
através do anticristo, do governo do anticristo, do diabo, muitas pessoas muitas nações vão perseguir cristão e judeu, tá? Esse é o rio que sai correndo atrás da mulher. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio e o dragão, que o dragão lançara sobre da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente das suas sementes, judeu, tá? O dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ao judeu. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Eu acho que é até aqui que eu vou ler e vou fazer hoje aqui. Acho que é até esse ponto aqui. Tá? Então, acho que você precisa entender isso, acho que está claro até aqui, né? O rapto dos vencedores, uma galera aí que foi livre da grande tribulação, porque foi achado digno, porque foi um servo útil, tá? Porque não amou a sua vida até o fim, enfim. E uma galera aqui que passou, que não foi vencedor, que não teve obras, tá? Que se envolveu com a prostituição da Babilônia, com outras mulheres, com religiões, pessoas que foram enganadas pela besta, pelo anticristo, tá? Então, cara, vai passar pela tribulação, vai ser perseguida, vai haver morte, tá? Então, assim, a galera que vai reinar com Cristo, porque aí vai passar, vai acabar esses 7 anos da grande tribulação, vai acabar os 7 anos da grande tribulação, e aí Jesus Cristo volta, vai fazer guerra de novo, nós vamos ver isso nos próximos estudos mais para frente. Jesus Cristo vai vir fazer guerra contra o diabo, contra o anticristo, né? Contra a besta, vai prender ele durante 1000 anos e vai reinar nessa terra aqui durante 1000 anos. Então essa galera vai voltar com Jesus e vai reinar nessa terra com Jesus. Tá? E essa galera que ficou na terra, a parte da igreja que não amadureceu, que não cresceu e tal, mano, 1000 anos, 1000 anos nós chamamos de a disciplina de Deus. Tá? Então, durante 1000 anos, alguns cristãos vão reinar com Cristo, enquanto outros estarão sendo disciplinados por Deus, tá? Porque não venceram, não foram vencedores. Então, vão ter que pagar. A gente acredita, né? A maioria das pessoas acreditavam até hoje, até um passado bem recente, que a única punição que existe é o inferno, né? Ou é céu ou inferno. E não é, irmão, não é. Existe crente que é mau caráter, existe crente. Existe. E eu acredito que esse cara não vai para o inferno, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, eu estou salvo. Porém, tem gente que não venceu, que foi mau caráter, tá? Que envergonhou o nome do Senhor, que não teve obras, que foi um crente inútil, tá? Então, esses caras têm aí 1000 anos agora para acertar as contas com o próprio Deus. E nós vamos ler esses textos mais para frente. A Bíblia diz que algumas pessoas serão açoitadas durante 1000 anos, salvos, tá? Salvos, mas vão sofrer punição aí no reino de Cristo, tá? Pessoas que vão sofrer punição no reino de Cristo durante 1000 anos. E a gente vai encerrar por aqui, né? Se tiver alguma dúvida aí, vocês me falam, escreve. A gente vai tirar um tempo agora de tirar dúvida, mas uh, por hora, acho que até aqui tá para a gente abrir um parênteses e fechar o parênteses, né? Do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, tribulação. Acho que até aqui tá bem, tá de bom tamanho, tá bom? Deus abençoe tua vida e vamos que vamos.